Na primeira revisão que nós fizemos de termodinâmica, nós fizemos um resumo em calor, trabalho e energia interna. Antes de fazer um resumo sobre a primeira lei da termodinâmica, a gente precisa analisar uma transformação muito particular, que é a chamada transformação adiabática. Então, por definição, uma transformação adiabática é aquela em que não existe troca de calor entre o gás e o meio exterior. Então, transformação adiabática é aquela em que a troca de calor é igual a zero. Então, falou em transformação adiabática, a gente sabe que essa troca de calor ela vale zero. Veja bem, de um modo geral, a gente pode representar uma transformação gasosa através desse produto PV elevado a N, que é igual a uma constante. Essa constante eu vou representar pela letra K. Então veja bem, é claro que quando eu falo em transformação gasosa, eu estou me referindo sempre, claro, a um gás ideal. Só que dessa equação eu posso fazer algumas particularidades. Por exemplo, se eu fizer N igual a 1, a equação ela se reduz isso aqui, ó, a PV, que é igual a K. E se você se lembra de suas aulas de gases, perceba que isso aqui é a representação matemática de uma transformação isotérmica. Então, uma transformação isotérmica é aquela em que o produto da pressão pelo volume, isso é constante. É claro que daqui você tira que P vai ser igual a K sobre V, certo? Agora, se você fizer N igual a gama, sendo que esse gama ele é conhecido como coeficiente de Poisson. E esse coeficiente, ele é a razão entre o calor específico de um gás, a pressão constante, e o calor específico de um gás, a volume constante. E a gente sabe que esse gama, que é o coeficiente de Poisson, ele é maior do que 1. Isso quer dizer que a nossa equação, fazendo N igual a gama, vai ser PV elevado a gama, que é igual a uma constante, da onde você tira que P vai ser igual a essa constante sobre V elevado a gama. Bom, o que tudo isso aí tem para dizer para a gente? Veja bem, se você construir um gráfico pressão versus volume, então se você construir um gráfico pressão versus volume, o que a gente vai obter é o seguinte, veja, isso aqui é uma relação inversa, e o gráfico de uma relação inversa é uma curva chamada de hipérbole. É claro que nesse caso, essa hipérbole, ela é apelidada de isoterma. Então isso aqui é uma isoterma. Agora veja, o expoente aqui, ele vale 1. Quando esse expoente ele começa a se tornar maior do que 1, que é o caso do coeficiente de Poisson, que é maior do que 1, veja, quando n é igual a 1, essa curva ela é uma curva mais deitada. E quando tu fazes esse expoente aqui ser maior do que 1, isso quer dizer que a curva ela vai se tornando cada vez mais em pé, ela vai se tornando cada vez mais íngreme. Então, num gráfico pressão versus volume, essa é a diferença entre uma isoterma e uma adiabática. Veja, a isoterma ela é uma curva mais deitada e a adiabática ela é uma curva mais íngreme, ela é uma curva mais em pé.
Imagine que você pegue uma questão teórica e a questão se refere a uma compressão adiabática. O que acontece com a temperatura de um gás quando esse gás sofre uma compressão adiabática? Então, você pode analisar essa questão teoricamente, você pode visualizar essa questão teoricamente da seguinte maneira. Você tem um gráfico pressão versus volume. A primeira coisa que você faz é traçar duas isotermas. A gente sabe que as isotermas, elas são curvas mais suaves, elas são curvas mais deitadas. E provavelmente você sabe de suas aulas de gases que quanto mais afastada tiver uma isoterma, maior será a sua temperatura. Então, por exemplo, se a temperatura dessa isoterma, ela vale, por exemplo, 300 Kelvin, então a temperatura dessa isoterma, logicamente, será maior que 300 Kelvin. Então, se a temperatura dessa isoterma, ela vale 300 Kelvin, a temperatura dessa isoterma mais afastada, logicamente, é maior. Vamos chutar. Vamos imaginar que seja uma temperatura de 500 Kelvin. Você já tem duas isotermas. O passo seguinte é você desenhar a adiabática. Não esqueça que a adiabática ela é uma curva mais íngreme, ela é uma curva mais em pé. Então você tem agora a sua adiabática. Bom, a questão diz que o gás ele sofreu uma compressão adiabática. Compressão quer dizer que o volume diminui. Então, se o volume diminui, o sentido da seta é esse aqui. Porque veja bem, o gás ele está partindo daqui, ó, de um certo volume inicial e o gás está vindo para cá, aonde ele vai ocupar um certo volume final. Então quer dizer que como o sentido da seta é esse aqui, se você projetar para o eixo do volume, você percebe que o volume está diminuindo. Então o gás realmente ele está sofrendo uma compressão. Só que durante essa compressão, esse gás ele está partindo dessa isoterma de 300 Kelvin para essa isoterma bem aqui de 500 Kelvin. Então a conclusão que você tira é que toda vez que um gás ele sofre uma compressão adiabática, a sua temperatura vai aumentar. Tá certo? Veja bem, Nonato, como é que a gente consegue transformações adiabáticas na prática? Veja bem, se você tiver um recipiente dotado de um êmbolo e dentro desse recipiente você tiver um gás ideal, é claro que se esse recipiente ele for isolado termicamente do meio externo, você não terá troca de calor. Nesse caso, você terá uma transformação adiabática. Mas, no dia a dia, toda compressão rápida ou expansão rápida, ela é adiabática. Por quê? Porque se o processo é muito rápido, não dá tempo do calor ser trocado. E se não dá tempo do calor ser trocado, é uma transformação adiabática. Então, toda compressão, toda expansão rápida, o processo ele é adiabático. Um belo exemplo disso aqui, que é o exemplo que todo professor de física dá, que todo livro de física traz, é quando você está enchendo uma bola ou um pneu de bicicleta utilizando uma bomba, né? Quando você comprime a bomba, o ar dentro da bomba, como essa compressão ela é muito rápida, ela é aproximadamente adiabática. E você sabe que se você pegar na bomba, ela está quente, porque a gente acabou de provar que numa compressão adiabática, a temperatura ela vai aumentar. Agora vejamos uma questão teórica envolvendo uma expansão adiabática. Logicamente, você vai fazer todo o raciocínio ao contrário do que eu fiz para a compressão adiabática. Da mesma maneira, a melhor coisa que tem
é você desenhar logo duas isotermas, que são as curvas mais deitadas. Dizer que essa isoterma tem uma temperatura, por exemplo, de 300 Kelvin. Quanto mais afastada é a isoterma, maior é a sua temperatura. Então, dizer que essa temperatura aqui vale, por exemplo, 500 Kelvin. A gente tem as isotermas como referência, porque se você desenhar uma adiabática, a gente já sabe que essa adiabática ela é uma curva mais íngreme, ela é uma curva mais em pé. Se eu digo que o gás ele sofreu uma expansão adiabática, então quer dizer que o sentido do caminho da seta é esse aqui. Veja que o gás ele partiu desse volume aqui, ó, que é um volume inicial, e veio para esse volume aqui, ó, que é um volume final. Então, pelo sentido da seta, a gente percebe que realmente, ó, o volume do gás aumentou. E se o volume do gás aumentou, realmente ele sofreu uma expansão. E analisando a adiabática, perceba que ele partiu desse ponto onde a temperatura é maior e chegou nesse ponto onde a temperatura é menor. Isso quer dizer que quando um gás ele sofre uma expansão adiabática, a temperatura dele vai diminuir. Um exemplo bastante difundido em livros de ensino médio e também discutido por muitos professores em sala de aula é quando você aproxima de sua boca a sua mão e você assopra ar. É claro que esse ar que você sente na mão, ele é um ar quente quando a sua boca está aberta. Quando você fecha a boca, de modo que os lábios ficam realmente quase fechados, em que você tem um buraco muito pequeno entre os lábios, na hora que o ar ele passa de sua boca para fora, que ele passa por esse buraco estreito formado pelos seus lábios, ele sofre uma expansão rápida. Expansão rápida, uma expansão adiabática. A temperatura diminui e você realmente vai sentir um ar mais frio batendo na sua mão. Experimente, que você está vendo a física prática, a física do dia a dia.